Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, nesta manhã de domingo, 26 de abril de 2020. Queremos saudar em especial as nossas crianças e os nossos idosos, toda a comunidade de fé e os amigos e as amigas, irmãos de outras igrejas que vão prestar culto ao nosso Deus juntamente conosco nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Convido a Igreja do Senhor para fazermos uma oração de adoração ao nosso Deus nesse momento. Oremos. Amado Pai, bendito Deus, Deus de amor, Deus de justiça, Deus Criador, Senhor, nós estamos diante, Pai, da Tua divina presença, Senhor. Também queremos adorar nessa manhã o Senhor Jesus, o pão da vida, adorar também ao Espírito Santo de Deus, Consolador, que nos capacita a viver como comunidade de fé, em oração, ó Deus, em leitura da Tua palavra, Senhor, em louvores a Ti. Recebe, Pai, a nossa adoração nesta manhã. Recebe o nosso culto como fruto, ó Deus, dos nossos lábios, mas também do nosso coração e de uma vida dedicada à Tua presença, Senhor. Que possamos, ó Deus, nessa manhã, sermos fortalecidos, Pai, na nossa fé. Sejamos renovados, ó Deus, na nossa esperança, Senhor Deus, e buscamos em Ti, ó Pai, nesse momento, essa força, ó Deus, que precisamos para caminhar, Pai, nesses dias difíceis, como família, ó Pai, como comunidade de fé, mas também como nação. Recebe o nosso culto nessa manhã. No nome santo de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Igreja do Senhor, convido você para abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, líria e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Aleluia. Agora, igreja, com alegria, vamos cantar o hino do nosso hinário evangélico, número 110, Deus Supremo.
Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Só Deus merece culto perene, vinde não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Amém. Chamada à confissão. Façamos a leitura do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 22 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. À luz dessa palavra, nós podemos apresentar diante do Senhor as nossas inquietações pessoais, pela nossa nação, pela nossa família. E nesse momento você pode fazer uma oração de confissão pessoal a Deus. Teremos alguns minutos de oração silenciosa na presença do nosso Deus, e depois eu farei uma oração audível ao Senhor. Oremos. Deus misericordioso, nós nos apresentamos como nação, reconhecendo que precisamos de mudança, Pai. Temos pecado contra o Senhor, contra os nossos irmãos e nossas irmãs, através de nossas palavras, de nossas ações. Nós usamos, Pai, muitas desculpas para evitar mudanças. Precisamos, ó Deus, da Tua misericórdia sobre nós e do Teu perdão, ó Pai, nesse momento. Nós confessamos, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros e pedimos, Senhor, coragem para mudar. Com o Teu perdão, debaixo da Tua graça, nós oramos ao Senhor nesse momento e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de esperança. Salmo 106, versos de 1 a 3. Louvem ao Deus eterno. Louvem ao Eterno, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Felizes são aqueles que obedecem às suas ordens, aqueles que sempre fazem o que é certo. Glória a Deus. Que você seja renovado, renovada por esta palavra de esperança. Convidamos você a louvar ao Senhor, com ações de graças diante do Senhor, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Graça e paz, meu irmão e minha irmã.
nesta manhã nós vamos celebrar o nosso Senhor Jesus, que é mais forte do que todas as situações que se passam na nossa vida. E vamos reafirmar a nossa fé através dessas canções. Amém? Nós temos a esperança que Cristo voltará e a plena certeza de que isso logo acontecerá. Então vamos cantar essa esperança.
Oh,
Esse é um momento muito especial no nosso culto a Deus. Vamos acolher as nossas crianças. O Ministério de Crianças da nossa igreja enviou um louvor e convidamos a todos, adultos, jovens, para cantar juntamente com as nossas crianças. Deus é tão bom. 1, 2, 3, palavrinhas! Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia! Deus é tão bom, aleluia! Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Amados, convido a abrir a palavra do Senhor para refletirmos nessa manhã no capítulo 2 de Jonas. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu a direção para, nesse tempo, estarmos fazendo uma série de ministrações
no livro de Jonas. Começamos no domingo passado sobre o tema da salvação, o Kairós do Senhor, para que possamos nos voltar para Deus como nação. E neste domingo vamos estudar o tema, a oração que Deus responde. Em todo o mundo, muitas pessoas têm feito uso do celular como meio de comunicação. A Agência Brasil realizou uma pesquisa. Mais de 5 bilhões de pessoas usam o aparelho celular. O número equivale a cerca de 67% da população mundial. 30% de todo o planeta não tem acesso ao uso do telefone celular. Na Europa, corresponde a 85% do uso dos aparelhos e na América Latina, 67% dos aparelhos celulares são usados como meio de comunicação. Nós usamos o aparelho celular até para fazer orações, quando pessoas de outros estados, de outros lugares, entram em contato pedindo, solicitando uma oração. A oração, assim como o aparelho celular, é um meio de comunicação para falar com o nosso Deus. Jonas faz uma oração no ventre do peixe a Deus e ele espera que a sua oração seja atendida. Ele faz votos, ele tem saudade do templo. A sua súplica é um salmo diante de Deus, é uma oração de ação de graça por libertação, é uma oração de agradecimento. Nós podemos ver que diante da situação que Jonas se encontra por ter desobedecido ao Senhor, naquele momento ele percebe o seu estado emocional de angústia, de aflição, e ele começa a conversar com Deus por meio da oração. E naquela oração ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele reconhece também a limitação da sua vida. Ele reconhece também que ele precisa tomar uma decisão e uma nova postura diante do Senhor. A expressão que Jonas usa nessa oração, ele chega a dizer que sente-se no céu, um lugar onde ficam os mortos, que expressa o seu sentimento mais escondido em sua alma. E ele afirma ali diante de Deus, medo que quando ele desobedeceu a Deus, ele não parecia ter. Diante do Deus amoroso, diante do Deus bondoso, diante do Deus justo, que Jonas se encontrava quando Deus o enviava para uma missão na nação de Nínive, Jonas não aparentou ter medo algum e fugiu da presença de Deus. Mas agora, diante da morte e não tendo outra coisa a fazer, Jonas ora a Deus. Ele clama diante do Senhor pelo socorro do nosso Deus. E trazendo uma lição para nós, a oração ela deve fluir de uma experiência pessoal.
ela deve trazer o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. A manifestação da sua fidelidade, da sua misericórdia. E devemos declarar quem Deus é em nossa oração. O Senhor estava pronto para responder à oração de Jonas e providenciou o grande peixe, providenciou também que esse peixe levasse Jonas até a beira do mar e em terra seca deixasse Jonas ali. Um outro ponto que aprendemos com Jonas é que Deus é capaz de mudar o quadro que se apresenta diante de nós, diante da nossa nação e do que estamos vivendo. Quando nós oramos, quando nós buscamos essa resposta em Deus, não há limites para o poder de Deus, mas as nossas limitações, as nossas fragilidades, o nosso medo, nós podemos apresentar diante do Senhor, assim como Jonas fez. E Deus manifestará a sua graça na nossa vida. O outro ponto que percebemos na oração de Jonas é a entrega total da sua vida, a providência de Deus, certo que Deus estava ouvindo a sua oração e que Deus iria atender a sua oração. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está ouvindo as nossas orações e Ele está vindo ao nosso socorro nesse tempo. Mas nós aprendemos nesse texto que quando nos sujeitamos debaixo ou sob a poderosa mão de Deus, em tempo oportuno, Ele nos exaltará. Assim o apóstolo Pedro nos diz, no capítulo 5 e verso 6. Nós temos que reconhecer diante de Deus a nossa fragilidade, a nossa incapacidade e confessar os nossos temores, as nossas fraquezas, porque o Senhor nos fortalecerá, nos perdoará e vai segurar na nossa mão e nos conduzir no nosso caminho. Outro ensinamento da oração de Jonas é reconhecer que Deus dá a vida e que Ele tem poder de tirar a vida também. E quando oramos, Deus traz esse entendimento ao nosso coração, porque a nossa vida está entregue ao nosso Deus. Deus é quem estabelece a nossa existência, o tempo que temos aqui. Mas louvamos a Deus, porque ao aceitar ao Senhor Jesus, nós podemos passar a eternidade com o nosso Deus. Por isso é preciso reconhecer o que tem limitado a nossa vida de oração, o que precisa morrer também, a nossa indisposição em reservar um tempo na presença do Senhor diariamente para conversar com Ele. Como está o nosso tempo de oração? O nosso tempo de conversa com o nosso Deus? O aparelho celular, ele está constantemente conosco. Ao amanhecer, muitas pessoas já veem as mensagens, ligações importantes que recebem, também ligações que precisamos fazer durante o dia. Estamos sempre usando o aparelho celular como meio de comunicação. E a oração também é a comunicação que temos com o nosso Deus. E devemos clamar diariamente pela sua presença, apresentando as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa vida diante de Deus. Porque só assim, amados, teremos a direção certa. Sempre em comunhão com Deus, sempre conversando com Ele. Ele vai trazer a sua vontade para as nossas vidas. A sua vontade que é boa, agradável e perfeita.
ao valorizar a oração, amados, nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós seguimos o exemplo de muitos heróis da fé, homens e mulheres que, por meio da oração, tiveram a resposta que estavam precisando, como Ana, sendo uma mulher estéril, e pediu um filho a Deus. E Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu não somente um filho, mas vários filhos. Como Davi, no momento de dificuldade com a sua família, com os seus filhos, ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu a sua oração. Nós temos 2 salmos muito lidos pelo povo de Deus. O Salmo 23, Davi fez essa oração a Deus quando ele passava por um momento muito difícil e ele precisava da ajuda do Senhor para livrá-lo dos seus inimigos. E o Senhor respondeu a sua oração. O Salmo 51, que é um salmo de confissão a Deus de pecado, quando Davi pecou diante do Senhor, fez algo que não agradava a Deus, o pecado de adultério, e um abismo chama outro abismo, e muitos pecados relacionados, Davi faz essa oração a Deus, colocando a sua mente, o seu coração diante do Senhor, suplicando o seu perdão, e Deus ouviu a oração de Davi. Os nossos pecados trazem consequências, mas o perdão do Senhor é maior e nos ajuda a continuar na sua presença, mas sendo renovado, corrigindo a rota e voltando para o caminho do Senhor. A oração de Jonas nos ensina que não é apenas uma expressão devocional, mas é uma proposta para a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida de diálogo na presença do Senhor. Porque as bênçãos virão da vida de oração. Não somente tenhamos momentos de oração, mas que tenhamos verdadeiramente um crescimento na prática da oração e da comunhão com o nosso Deus. O salmista também vai nos dizer que a intimidade do Senhor, ele se dá a conhecer àqueles que buscam com mais frequência a sua presença. Esse deve ser o nosso desejo, de conhecer cada vez mais o nosso Deus, que possamos ter essa disposição em nosso coração. A vida de oração, amados, também, ela vai manter uma fé viva, uma esperança viva em nosso Deus. A Bíblia diz que a esperança é uma virtude cristã e ela permanecerá juntamente com a fé e o amor. Sabe, amados, quando lembramos do sacrifício de Jesus por nós, passamos do tempo da Páscoa e já estamos na expectativa de Pentecostes. Nós podemos lembrar da cruz do Senhor Jesus, que foi seguida pela ressurreição. E Deus se revelou na Bíblia por meio da oração. Assim, aqueles que oram com fé têm a certeza da vitória, como a morte e ressurreição de Jesus trouxe vitória para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que desafiados e chamados, assim como Jonas, para viver uma vida na presença do Senhor e levar a mensagem de salvação à nação de Nínive, que nesse tempo a oração, a comunicação com Deus possa fazer parte da nossa vida, para que a gente possa apresentar a situação que estamos vivendo de crise nacional diante do nosso Deus, porque Ele pode mudar
toda a história que estamos vivendo. E a única forma de termos a resposta do Senhor é orando a Ele, é buscando em oração. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza nesse novo momento a ter uma vida de oração, a ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. Amém? Palavra de envio. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Oremos ao nosso Deus nesse momento. Senhor, intercedemos pelas nações ao redor do mundo que vivem com medo da crise na saúde e na economia. Senhor, dá-nos sabedoria e graça para vivermos este tempo. Pai, nós te agradecemos por nos ensinar a orar, a amar e a perdoar. Senhor, que possamos continuar a ensinar as novas gerações a confiar em Ti. Nos unimos em oração, juntos, a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.